Boa tarde a todos. Antes de nós começarmos a nossa reunião, nós gostaríamos de pedir aos companheiros com aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos ler então uma paginazinha do Busca e Acharás, psicografada por Chico Xavier, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. Esse daqui é de André Luiz. Tranquilizante. Não são os problemas da vida em si que nos agravam a tensão nervosa. São as questões satélites que nascem de nossas dificuldades para aceitá-los. Quantas vezes pervagávamos na Terra, sofrendo emoções desequilibradas, diante de companheiros queridos que não desejam por agora o nosso modo de ser? E em quantas outras nos atormentamos inutilmente perante obstáculos complexos que claramente não nos será possível liquidar em apenas um dia? Entretanto, observemos, enfermidades aparecerão sempre no mundo, pedindo tratamento e não inconformidade para as melhoras precisas. Entes amados em luta, são telas de rotina, solicitando entendimento e não atitudes condenatórias para alcançarem o reequilíbrio. Erros nossos e faltas alheias fazem parte do nosso aprendizado na escola da experiência, exigindo calma e não censura para serem retificados. Tentações são inevitáveis em todos os sentidos, nos climas de atividade indispensáveis à nossa formação de resistência, reclamando serenidade e não agitação para serem extintas. Em todas as situações aflitivas, use a prece como nosso melhor tranquilizante no campo do espírito. E quando problemas apareçam, não se deixe arrastar nas labaredas da angústia. Você pode ficar em paz. Para isso, basta que você trabalhe e deixe Deus decidir. Não imponhas o teu ideal de felicidade àqueles que estimas, uma vez que a felicidade das criaturas varia sempre conforme o degrau evolutivo em que se encontrem. Graças a Deus. E eis-nos aqui, Senhor Jesus, nos apresentando para essa tarefa sublime que o Senhor nos permite realizar em Teu santo nome. Que nós estejamos aqui ligados, vigilantes em tudo que será dito na tarde de hoje, trazendo para o nosso espírito os conceitos necessários à nossa caminhada. Todos somos, sim, espíritos endividados, mas todos com boa intenção, querendo fazer e oferecer o melhor. Abençoa todos nós que aqui estamos, na compreensão das Tuas lições. Abençoa a nossa Andréia, que nos trará o estudo do Teu Evangelho na tarde de hoje. Abençoa a nossa Sandra, que nos trará o estudo do Fonte Viva. Enfim, Senhor, abençoa todos nós, hoje, agora e sempre. Em Teu nome, Senhor, em nome de nossa Mãe, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que, encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. A lição de hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24,
Os itens são 13 ao 16, né? Coragem da fé. Quem estudou na quarta-feira lá o estudo do Evangelho vai ter repetido o tema, que foi exatamente o que a gente estudou, não foi? Então, muito interessante. Eu peguei esse livro aqui, olha, em homenagem a vocês. 45 minutos do segundo tempo, estava saindo de casa, aí eu falei, gente, tem o Evangelho do Bezerra. Aí fui lá pegar. Que tem uma lição que fala exatamente sobre a coragem da fé, só que fala só de 2 itens aqui, tá? Do 13 e do 14. Então, eu vou ler um trechinho pequenininho do 13 e do 14 que ele vem falando aqui e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Ele fala assim, ó, aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai, que estás nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai, que está nos céus. Isso está em Mateus. Já no item 14, a gente tem essa seguinte passagem de Lucas. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Vamos parar para refletir um pouco sobre isso? Olha o que traz para a gente essa lição do Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes. Ele começa falando assim para a gente sobre essa passagem. Que nós que estamos aqui encarnados nesse planetinha azul maravilhoso, 45 graus, manda ligar o ar-condicionado, não é? Que a gente está tudo torrando aqui embaixo, né? Mas é maravilhoso. É o país que a gente... é o universo maravilhoso que a gente habita. Nós ainda estamos pouco habituados a assumir as consequências das nossas falhas morais. A gente tem o péssimo hábito de transferir as nossas responsabilidades para o outro. Então, eu faço uma bobagem, só que eu não assumo. Eu viro e falo que foi a Sandra, porque eu não quero assumir aquilo que eu faço de errado. Não, olha só. Não fui bem eu que errei. É porque a Sandra estava com o pé no meio do caminho. Aí eu tropecei. Não é assim que a gente faz? Porque nós não queremos assumir. A gente não quer levar a culpa. Só que, olha só. A gente não sabia, quando ia encarnar, que a gente ia encarnar como espíritos imperfeitos, num mundo de provas e expiações, e que estava lá no contrato que a gente ainda ia errar, aí tentar de novo, uma hora a gente acerta, uma hora a gente erra, até a gente conseguir fazer o dever de casa bonitinho e virar espírito puro. Quer dizer, para virar espírito puro ainda vai demorar muito. Mas, assim, até a gente ir acertando cada vez mais e evoluindo. É isso. Então, a gente vai errar. Então, se a gente vai errar, tem que assumir que errou. Tem que botar na nossa conta. O homem ainda não conseguiu adotar perante Deus uma postura firme e respeitosa no que se refere às suas obrigações como espírito eterno. Então, a gente tem essa dificuldade. A gente não chega nem perante Deus e assume os nossos erros. Até para Deus, a gente tem uma postura ainda infantil. Mas, olha, Deus, desculpa aí, eu errei, até para Deus a gente arruma. Se para Sandra eu rapidamente vou botar a culpa nela, para Deus eu falo assim, mas olha só, Deus, desculpa, eu errei, mas eu vou contar a mesma história que eu contei para vocês, eu vou falar, olha, Deus, eu errei, mas sabe por que eu errei? Porque naquele dia que eu perdi a paciência, a Sandra estava lá na casa do caminho, e olha, eu vou contar para o senhor, a Sandra, ela tira qualquer um do juízo. A gente vai justificar. Não sou eu que sou imperfeito ainda.
Não sou eu ainda que tenho pavio curto. Eu vou conversar com Deus com uma cara de pau, né? Ali na intimidade do meu ser, só tenho eu e Deus, e vou tentar enganar Deus. Vocês estão entendendo como a gente é? Só que não é assim, né? A gente engana. Mas olha só, é só para a gente rir, para aliviar o nosso peso na balança aí, né? Mas outro dia eu estava conversando com a minha mãe. A gente fazia essa mesma colocação quando a médium era a Alba. Faço ainda com a Marilena também, que aí a gente tem que, né, falar com todo mundo, né, Marilena? Tem gente que está pedindo ajuda, que está pedindo socorro, que vai lá no Dr. Herman, que o Dr. Herman está vendo na cara dura que está mentindo, e a pessoa continua com a cara de pau, olhando para o Dr. Herman e falando como se fosse a mais pura verdade. Então, a gente tem essa capacidade de mentir, de não assumir. Mas vamos lá, tudo bem. Ainda é a nossa condição de espíritos imperfeitos. Sabe por quê? Sabe quem é que mais perde nisso tudo? Nós. Porque quem vai ter prejuízo somos nós. Quem vai continuar tendo dor de barriga e dor de cabeça somos nós. Até pode ter um monte de gente que vai sofrer a consequência. Mas quem depois vai arcar com a conta no final da história seremos nós. Uns mais rápido, outros vão levar mais tempo. Mas quem vai ter que assumir essa conta uma hora, seremos nós. Essa aqui é a grande verdade, não é? Mas o que isso tem a ver com a coragem da fé? Vamos continuar, né? E aí ele fala aqui, não são poucos os que, buscando na religião uma aliança para a satisfação de seus interesses, só explicitam seu partidarismo religioso quando o mercantilizam para auferirem recompensas, sem, contudo, se preocuparem em vivenciá-lo. Então, conhece aquela turma que, eu não tenho religião nenhuma, não, mas eu estou desempregado, e o pastor, vou falar o pastor, mas podia ser o médium lá da minha casa espírita, me ofereceu uma vaguinha, então agora eu virei espírita. Vou professar minha fé no espiritismo, porque agora eu tenho uma vaguinha lá. E aí, se eu ficar assim com o Dr. Herman, as portas vão se abrir para mim. Então, agora eu vou começar a professar minha religião, porque eu tenho interesse. Eu conheço uma pessoa muito próxima a mim, e que, numa boa, ela virou para mim e falou isso mesmo. E ela não achou que estava fazendo nada de errado. Estava desempregada há muitos anos. Numa comunidade que todos eram evangélicos, mudou para um lugar que todos eram evangélicos. Desempregada há muito tempo, gente, tinha que comer. Primeira coisa, num lugar que todo mundo fazia parte da igreja, ele foi lá se embrenhar na igreja, né? Aí começa, gente, olha como é que é o canto da sereia, né? Todo mundo começa, meu filho, você tem que aceitar Jesus. Tá. Seu caminho não abre porque tu não aceita Jesus. E aí começa. Primeiro passo, aceitar Jesus. Aceitou Jesus. Aí o pastor começou a falar, olha, se você trabalhar para Jesus, você vai ver que seus caminhos vão abrir. E por aí vai. E aí você começa a perceber que todo mundo naquela comunidade que trabalhava para Jesus, o caminho se abria. Mas por quê? Porque eles se ajudam. Interesse pessoal. Ficou lá um tempo, arrumou um emprego mesmo. Depois, saiu de lá, foi para outro lugar, parou de professar a sua fé, e por aí vai. Somos nós ainda, vocês estão compreendendo? Isso é menos mal, ou não, não sei, não cabe a mim o julgamento, né? Eu estou levando aqui como se fosse algo leve, mas não é, não. Mas aí eu vou fazer vou trazer um outro exemplo para vocês. Teve uma pessoa que uma vez chegou para Chico e falou qual era o grande perigo para ele, como médium.
Qual era o maior desafio dele como médium? Vocês sabem o que Chico respondeu? Meu maior desafio como médium sou eu mesmo. São as minhas imperfeições, não é? E aí também tem uma história aqui que nos acompanha, de uma companheira que frequentou aqui a nossa casa, que ela costumava dizer para a gente que uma vez ela foi no Chico e fez uma consulta com ele, e ele falou um monte de coisa que ela não gostou. Ela, danada, porque ela era danadinha, virou e falou assim: eu quero ver você morrer nessa cama, nesse mesmo lugar. Aí ela veio, depois de muitos anos, aqui para a Casa do Caminho. Chico já era falecido. Aí ela contava isso para a gente, para dizer assim: pois é, ele morreu naquele lugar, naquela caminha, do jeito que ele... Quer dizer, continuou professando a fé dele do mesmo jeito, humilde, não é? Vendeu os livros para o movimento espírita, nada foi para ele, né? Então, ele professava a fé dele justamente da forma como ele dizia, como ele acreditava, né? Ele não tinha vergonha. Agora, era o que a gente estava falando lá no estudo de quarta-feira. A gente trouxe um exemplo que uma vez nós escutamos lá no estudo do Livro dos Espíritos, que eu confesso para vocês que eu não teria coragem de fazer, tá? Uma senhorinha, uma vez, na Central do Brasil, aconteceu uma confusão, aquelas coisas de assalto, né, que sai todo mundo correndo, e aí uma confusão generalizada na Central do Brasil. Eis que uma senhorinha pequenininha sobe num caixote e começa, em voz alta, a orar o Pai Nosso. E ela simplesmente para a Central do Brasil. Vocês têm noção disso? Algum de vocês teria coragem de professar a sua fé dessa maneira? No meio de uma confusão? Ou vocês estariam como uma barata tonta? Eu estaria como uma barata tonta no momento da confusão. Ali foi o momento em que essa senhora está dando para a gente, né, que ela realmente, além dela professar a fé dela, não é? Dela fala assim: olha só, eu acredito em Deus, e agora a minha religião, lá, a religião que ela professa, me diz que eu tenho que rezar o Pai Nosso para acalmar essa galera aqui. E ela pega um caixotinho de madeira e ela começa a orar. Ela faz exatamente o que manda se fazer. Essa está dando para a gente um exemplo do que a gente deve fazer no meio do caos. Não sei se eu teria coragem de fazer isso. Porque eu falo para vocês, eu já vivi situações de tumulto no centro da cidade, que o tiro estava para lá e para cá, e eu fui a primeira a gritar: gente, baixa todo mundo. Não sei, vai que o tiro pegava em mim, não é? Porque eu tenho certeza que a minha fé ainda é menor que o grão de mostarda. Eu ainda não confio nem no tamanho que a minha fé seja do grão de mostarda. Mas a gente está em construção, não é? A gente está aqui buscando justamente fazer lá. Eu tenho esperanças que eu ainda saia dessa encarnação como essa senhora, que um dia, se eu passar por uma situação dessa, não só eu suba no caixote, como eu fique plácida lá, não é? E acalme a multidão. Não, acalmar a multidão eu não tenho essa pretensão. Mas, pelo menos, eu fique calma. Eu saia calma da situação, não é? Então, vamos lá. E aí, continua aqui. Jesus aborda, então, nessa questão, com extrema propriedade, alertando o homem quanto às consequências que ele terá de enfrentar aquele que se corromper moralmente em razão de atitudes e desejos indignos. Então, se eu misturar fé com dinheiro, fé com interesse pessoal, porque às vezes eu não misturo com dinheiro, mas eu misturo com os meus interesses. Quer ver uma que a gente... Vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu comigo. E a gente tem que estar muito atenta. E aí eu me lembrei muito da Alba. A Alba, ela recusava qualquer coisa que desse para ela.
de dinheiro, claro que ela não aceitava, mas eu estou dizendo assim, até coisinhas bobinhas, sabe? Às vezes a pessoa queria vir dar caixa de leite, qualquer coisa assim, e ela agradecia, mas tudo ela entregava para a Dirce ou para a Marilena. E a Dirce adora pera. E a Marilena adora bombom. Aí vocês vão falar assim, mas, poxa, a Alba é orgulhosa. Não, não é. Sabe por quê? Porque quando o médium está num trabalho como ela estava, né, é muito complicado a gente vincular essas coisas. O outro pode não ter essa intenção, mas o médium tem que estar vigilante. Então, é muito complicado. Por isso que Chico tinha medo, vocês compreenderam? Por isso que Chico tinha medo. Porque nós ainda temos em nós orgulho, vaidade. E essa semana eu vivi uma situação muito esquisita. Vou contar para vocês essa história. Meu filho e meu marido queriam ir num jogo, e um rapaz que, gente, é um menino maravilhoso, mas nem tem a menor ideia disso, quis agradecer a gente comprando o ingresso do jogo. Aí, quando eu chego em casa, o Ricardo fala assim, a gente ganhou ingresso para o jogo. Eu, como? Por tudo que nós fizemos por ele. Eu falei, o que nós fizemos por ele? Nós não fizemos nada. Quem faz é a casa. Então, você vai lá e faz um Pix. Vocês estão entendendo? O outro não tem obrigação de saber. Mas a gente, que é médium, tem a obrigação de explicar que aqui não é assim que a coisa funciona. E a pessoa não tinha intenção nenhuma de virar e colocar ninguém em prova, nada disso. Queria ser realmente, dar um presente, agradecer e tudo mais. Gentil, não é? Só que aí, se a gente fecha o olho, o que tem, né? Só um ingresso. Meu filho gosta tanto, meu marido gosta tanto. Aí é o que a dona Brunilde fala, é a casca de banana do médium. Vocês estão entendendo? E aí a gente tem que tomar muito cuidado. E olha o que o livro fala aqui para a gente. Enfrentará aquele que se corromper moralmente em razão de atitudes e desejos indignos. Não está dizendo qual o desejo indigno. Pode ser, o meu desejo indigno pode ter sido esse? Pode. Pode ser um desejo indigno de uma balinha, não é? Pode ser, não sei. A gente não sabe, aí chega lá no mundo espiritual, olha só, você até estava trabalhando direitinho, mas... Sabe aquele negocinho lá que você fez vista grossa? Está lá na sua continha. Então, a gente tem que tomar cuidado. Isso, qualquer um de nós, tá? Qualquer um de nós. Retardando a marcha do próprio progresso, o homem se percebe num emaranhado de situações que o comprometem, não só perante si mesmo, como também perante o próximo, pois este, caminhando a seu lado, recebe suas emoções que podem proporcionar-lhe frutificação positiva, se auridas no bem, mas podem-lhe acarretar graves danos se no mal se alimentam. Olha aí como a gente pode, não é? Tanto para um lado como para o outro, atrapalhar ou melhorar a caminhada daqueles que estão junto a nós. Então, a gente pode atrapalhar o progresso de alguém ou ajudar no progresso de alguém. Então, a gente tem que começar a nos observar. Será que aquilo que eu estou falando... Então, observa como você fala, o que você está falando, o que você professa. Será que eu estou atrapalhando o progresso daquele irmão de caminhada?
E, às vezes, a gente fala tanta bobagem, escreve... Hoje, então, que a gente tem rede social, né? Às vezes, a gente vai curtindo as coisas sem olhar o que está curtindo. Olha o que está curtindo. Olha o que está repassando. Porque você pode, sem querer, estar engrossando a massa de pessoas até doentes naquele pensamento. Assim, é fundamental que o ser humano desenvolva em seu íntimo a virtude da fé, para que possa assumir diante do mundo uma identificação fundamentada nos mandamentos das leis divinas. Deixa eu parar aqui que eu lembrei de uma coisa. Eu ia continuar, mas eu lembrei de uma coisa. Por exemplo, vamos lá. A gente usa as redes sociais hoje, nem ia falar sobre isso, mas é um bom caminho para a gente falar. A gente pode usar para muitas coisas positivas, não é? Então, a gente pode usar até para professar a nossa fé, de forma positiva, desejando um dia maravilhoso para o outro, e, às vezes, você encontrar uma pessoa que está desesperançosa, que não está num dia bom, e você, com uma boa palavra, ou com uma mensagem que, hoje em dia, você pega, tem sites, tem um monte de coisa que você consegue viajar aí pelas mensagens, que são mensagens lindas, que vão levantar a pessoa, que vai mexer com o que ela tem de melhor dentro dela, não é? Compensação, você também tem o outro lado. Então, vamos aproveitar esses mecanismos para repassar as mensagens que vão alavancar a pessoa para o bom ânimo, para o bom dia, não é? Para que elas tenham a fé, a esperança, o bom ânimo. Por quê? O que a gente vê que está no mundo hoje? Um monte de gente com a mente perturbada, um monte de gente com vontade de desistir da vida. Então, a gente pode fazer desse instrumento, não é? Já que a gente não liga tanto para as pessoas hoje em dia, utiliza desse canal para poder trazer uma boa mensagem nesses canais que a gente está usando para se comunicar. E aí a gente vai estar usando o que ele está falando aqui, um instrumento no progresso do bem para o outro. Aí vocês vão falar, Andréia, será que a gente influencia tanto assim? Gente, influencia. Vibração chega pelas ondas do celular. Chega. A gente consegue perturbar o juízo das criaturas. Sandra está falando ali com você. Então, vamos lá. Vou voltar para o parágrafo que eu parei no meio do caminho, né? Só para a gente não perder aqui o fio da meada. Assim, é fundamental que o ser humano desenvolva em seu íntimo a virtude da fé para que possa assumir diante do mundo uma identificação fundamentada nos mandamentos das leis divinas, não dando espaço para os agentes perturbadores que alteram profundamente o comportamento do espírito, que não estabeleceu os valores morais como alicerces firmes da evolução. É muito interessante isso, né? Eu fui assistir um filme, e é muito legal, quando a gente assiste um filme que ele trabalha essa coisa do fé na humanidade, esperança, dias melhores virão, você sempre sai de lá mais leve, né? Você sai sempre com a impressão de que, poxa, às vezes você entra desanimado, o dia não está muito bom, vai melhorar. Olha, isso até dá coragem para você, estimula, exatamente isso. E aí, eu fui com meu marido e com os meus 2 filhos, até de penetra, porque eu não estava convidada, não. E aí, no meio do caminho, eu falei assim, não, quer saber? Eu vou trazer vocês mesmo, vou entrar também. Aí fui assistir um filme. O filme é até interessante, mas tem uma parte do filme, que agora eu não me recordo qual é o nome do filme. Tão bom o filme que eu não lembro o nome do filme. Olha que ótimo.
Mas, assim... lembrei. Duna, não sei se vocês assistiram. Ele até é um filme que inspira, né, ele acabou inspirando todos os outros filmes que mais lá para frente vão ser lançados, que é o Jornada nas Estrelas, não, Star Wars, esses todos que os meninos gostam aí. Mas o universo que tem, né, que lutam contra ele para derrubar, é baseado, gente, sem brincadeira, no mundo dos nazistas. A ideia é mais ou menos essa. Eu estava vendo o filme de boa. Quando mostra o cenário, são homens que eles colocam primeiro que o cenário é preto e branco. Então, é aquele cenário preto e branco, então as pessoas saem todas muito esbranquiçadas, sem cabelo, todos carecas, tem uma aparência meio doentia, sabe? E todos, um volume de pessoas que parecem que todas estão marchando. Então, assim, ninguém diz que é o nazismo, mas você olha para aquilo e te remete imediatamente ao nazismo. Aí eu olhei para o meu marido e falei assim, vou beber água. Aí meu marido, por quê? Eu falei, não, vou beber água. E saí. Porque a cena me impactou. Aquilo eu não sei vocês, como vocês ficam, mas para mim não me fez bem. Aquilo que era para ser diversão, não me caiu bem. Depois eu voltei, aquela cena, graças a Deus, não se repetiu mais. E aí, conversando com ele, ele falou assim, a ideia é inspirar isso mesmo. Essa coisa da massa, né, do nazismo, de estar... Aí ele explicou lá, deu a explicação, mas assim, foi como se eu tivesse recebido um soco no estômago. Por que eu estou falando isso? Justamente para mostrar para vocês. Assim como a gente pode ter uma imagem de pessoas que vão inspirar a gente também pode ter uma imagem dessa que pode trazer a gente para o fundo do poço. E isso é importante quando a gente tem criança, quando a gente tem jovem, não é? A gente tem tantas pessoas aí se suicidando. E aí, como é que a gente vai falar de fé? Como é que a gente vai falar de coragem se a gente o tempo inteiro está jogando na cabeça dessas pessoas, e é exatamente o que o texto está falando, o contrário para a gente tem que jogar para eles, né, exemplos de pessoas que tiveram coragem, que se identificam com Jesus, que se identificaram com a palavra de Deus, não é? Que tragam mensagens positivas. Por quê? Porque quando eu não faço isso, eu vou como se fosse junto com a multidão. Eu sou levada, né, junto com todo mundo que pensa igual. Só que Jesus, os bons espíritos, Bezerra de Menezes, Eurípides, todos os bons espíritos que a gente conhece aí, são eles que nos inspiram ao quê? A remar contra essa multidão que nos arrasta para a lama. Então, a gente tem que buscar a companhia daqueles que vão nos elevar. Porque lembra lá no encontro de Jesus? Eu nunca mais me esqueço isso. O Cláudio trouxe para a gente que Jesus está aqui em cima, né? A gente consegue alcançar Jesus através da oração? Muitas vezes não. Mas existem os bons espíritos que estão aqui. E bota aqui, vamos imaginar que eu sou aqui. Então, para a minha oração chegar, os bons espíritos, eu preciso elevar meu pensamento aos bons espíritos, e são eles que vão levar as minhas orações para as camadas superiores. Então, a gente precisa estar se esforçando o tempo inteiro, professando a nossa fé, tendo coragem de enfrentar o que a maioria aí se satisfaz, mas que não satisfaz mais a gente, para que a gente tenha a companhia dos bons, não é? Então, vamos lá.
Negar Jesus Cristo por meio de atitudes falaciosas é também negar a existência de Deus, negar seu amor e bondade. E negar por negar também não prova nada, não é? O homem deve compreender o mundo e seus interesses como instrumentação para trabalhar seu amadurecimento espiritual, por meio da utilização coerente do seu livre-arbítrio. E se já tem consciência desperta para a sua condição de discípulo do Senhor, tem o dever de comportar-se como tal, buscando com sinceridade o equilíbrio de seus pensamentos, sentimentos e atitudes, explicitando na caridade, como o querido irmão, a mensagem da salvação. Então, como é que a gente vai provar, não é? Como é que a gente vai dar exemplos da nossa fé, da nossa sinceridade em seguir Jesus, em seguir os bons espíritos? Através do trabalho, não é? Através de estar aqui todos os dias na luta, nos esforçando para vencer as nossas más tendências, não é? Olhando para os outros e não só para nós mesmos. É assim que a gente vai ser reconhecido. Como Jesus fala, nós seremos reconhecidos por amarmos os nossos irmãos de caminhada, não é? Ou por muito nos amarmos, não é? Então, deve seguir Jesus, vencendo os apelos da multidão. Olha aí, eu nem sabia, eu nem me lembrava que estava isso aqui na mensagem. Aquela multidão hipnotizada que eu passei mal lá no filme. Multidão hipnotizada pelo brilho efêmero da matéria. Não tem um monte de gente aí que está hipnotizada pela matéria? Que não resiste ao tempo passageiro e fugaz. Quantos estão aí no mundo, quem tem sobrinho, quem tem filho, não que os nossos sejam melhores, que não são, todos nós temos a nossa luta. Mas, gente, hoje nós temos adolescentes, ou termos crianças no nosso lar, que se nós falarmos assim para eles, olha só, papai e mamãe não têm dinheiro para comprar, só no Natal, e eles esperarem, é uma bênção. Mostra que, em parte, a matéria não está consumindo essas criaturas de tal modo. Porque nós, pais, hoje, até para preenchermos um vazio que a gente está fazendo na vida dessas crianças, a gente está criando essas crianças assim, olha, todo dia é um presentinho. Não sei se alguém aqui faz isso. Eu, antigamente, fazia. Hoje, eu já não faço mais. Levei tanta bronca na minha vida. Os meus filhos, hoje, eles falam assim, mãe, não compra não, porque meu pai vai reclamar. Não preciso. Vamos ver com o papai se pode comprar. Porque a matéria já não está mais dominando. Claro que todos nós somos dominados ainda pela matéria. Mas o que eu estou querendo dizer? Não é um consumismo exagerado que nos domina a ponto da gente não conseguir viver. Vamos para outro exemplo. Vocês estão aqui. Quantos de nós não estaria batendo perna hoje, se a gente não estivesse aqui? Uns estariam em Madureira, outros estariam no shopping, outros estariam na praia, não é? Domínio da matéria. Estaríamos na casa dos nossos amigos. Já estamos escolhendo algo que não só a matéria está chamando a gente. Não é? Às vezes, só estar com os nossos. Vocês estão abrindo mão de estar com os filhos de vocês. A minha filha hoje tinha consulta. Aí vocês vão falar, pô, mas também, né, André, sua filha tem 24 anos. Gente, eu levo a minha filha na consulta. Até porque eu não sei o dia que ela vai virar para mim e falar que não quer mais saber de nada comigo, né? Então,
eu levo ela. Mas hoje, eu falei para ela, hoje não dá. Arruma seu jeito lá. Ela arrumou o jeito dela. Então, a gente já sabe que a gente tem que abrir mão, às vezes, para estar aqui, até dos que a gente ama. E eles entendem, porque senão seria o caos, não é? Agora, eles também entendem que quando a gente quer estar aqui e precisa estar aqui, eles também nos respeitam. Porque nós também precisamos desse espaço para estar bem, não é? Então, deve elevar o olhar ao alto na busca do horizonte divino, que se amplia com todo o esplendor diante dos olhos de ver, descortinando as beatitudes do reino celestial. Esse parágrafo é tão bonito, né? A gente olhar para cima, ficar imaginando, porque para mim céu é em cima, não adianta. Para mim está lá, eu fico procurando Deus, sei que Deus não é uma pessoa, mas eu fico procurando, através das estrelas, né? Entendo perfeitamente com o Espiritismo que não é nada disso, mas a gente ainda busca, porque a beleza do que Deus criou é tão perfeita, que o céu é tão maravilhoso, que a natureza criada por Deus é tão maravilhosa, que, apesar da gente saber que Deus não está lá, Ele nos faz reverenciá-lo através da sua criação. Então, ao olhar para a criação de Deus, eu consigo glorificá-lo, eu consigo conversar com Ele, eu consigo falar com Ele, Deus, me dê coragem, que talvez eu não tenha coragem da fé ainda, mas me dê coragem para continuar aqui a nossa caminhada, para continuar esses desafios todos que o Senhor tem colocado, para eu ter discernimento para tudo isso que vem aparecendo nas nossas vidas, não é? Porque sabedoria também, porque é tanto desafio, não é, gente? Olha, se contassem para mim que a gente hoje, sexta-feira, 15 de março de 2024, estaria nessa casa e não estaríamos mais com Alba presidente, que ela estaria hoje internada no hospital, e que a gente estaria aqui se reinventando sem a presença dela, eu falei, você é maluco. A Alba ainda vai envelhecer aqui com a gente, vai demorar muito para isso acontecer. Para com essa brincadeira. Não. Ela prometeu para a gente que a gente ainda ia ficar sendo aí, todos nós, não estou falando de mim não, tá, gente, por favor. Ela ainda falou que a gente ainda ia envelhecer todo mundo junto, que ainda está tempo de todo mundo se preparar. Para com essa brincadeira, não era isso? Ninguém estava preparado. Mas o tempo é nosso? Não. Se fosse nosso, a gente não ia deixar acontecer. E aí a gente tem que ter coragem, que aí é a outra lição, ó. A gente tem que carregar essa cruz, que nem é tão nossa, não é? A gente está carregando um pedacinho dessa cruz, porque a cruz está muito mais pesada para a família dela. A gente está ajudando só a carregar um pedacinho. Deve erguer a fronte ao Criador, consciente dos seus deveres perante o próximo, a natureza, a sociedade. Vamos lembrar do próprio Bezerra? Gente, o Bezerra é a maior lição. Aliás, não sei por que não colocou o exemplo do Bezerra aqui. Bezerra, no tempo dele, imagina esse homem, na frente de todo mundo, da família, super católica, ele vai lá, a público, se declarar espírita. E ele já era Bezerra de Menezes. O que falaram que ele era? Louco. A família já não queria mais nem assunto com ele. Viraram as costas. Aí ele foi lá, que nem a gente,
Não, então eu desisto. Por vocês, eu vou voltar atrás. Sou católico de novo. Não. Ele sabia, desde o dia que ele sentou naquele ônibus, que ele pegou o exemplar do Livro dos Espíritos, que ele estava diante de algo que ele já tinha tido contato. Aquilo revolucionou, não vou dizer que revolucionou, porque aquilo relembrou ele algo que ele já conhecia. Dali em diante, foi só o suficiente para ele assumir. O suficiente não, o tempo necessário para ele assumir. Quer mais do que isso para ter coragem? Será que a gente vai ter essa coragem um dia? Esperamos, não é? Eurípides também, não é? Eurípides tinha um colégio, que era um colégio dito católico, com nome, né? Também uma família tradicional, lá em Minas Gerais, e também se confessou ali espírita, numa família também, não é? E numa sociedade igual Bezerra, muito parecida a história, né? Muito parecida a história, verdade. Então, revelando em suas ações o Cristo que existe em si mesmo, numa caminhada em que o desprendimento, a compaixão e o respeito devem ser as virtudes basilares do seu acervo íntimo. O mundo exige do ser humano coragem para manter-se alinhado à moral e aos bons costumes, pois numa sociedade não afeita aos deveres para com o Pai Celestial, os comportamentos desvirtuados vigem como verdades. Então, a gente viu nesses dois homens, e em vários outros, mas nesses dois homens, principalmente, a gente viu realmente a coragem deles alinhadas à moral e aos bons costumes. Não aqueles que a gente via com os fariseus, né? Que falavam, mas na hora de fazer, não era nada daquilo, né? Além de coragem, o homem necessita de firmeza e determinação para enfrentar as dificuldades naturais da existência. Que falar das dificuldades da existência que o Bezerra de Menezes teve? Perdeu um filho, gente. Para a questão da loucura, da obsessão, não foi? Lembram da história? Eu acho que a Marilda e o Gil trouxeram isso num dos encontros que fala sobre obsessão, que se o filho dele fosse desconectado, né, do espírito, a única solução era o desencarne, que acabou sendo, não é? Acabou desencarnando. E o Bezerra continuou aí. Fora a perda do filho, a perda da esposa. Quantas vezes ele largou todo mundo e foi tratar dos outros? Quer dizer, ele teve as dificuldades de qualquer encarnado. Só que ele ia. Ele não usou isso como desculpa, não é? De cunho avaliativo, exercitando o silêncio da fé e dando o exemplo que contagia agradavelmente os corações que gravitam à volta do pequeno universo onde se instalou para o aprendizado necessário à condição de espírito eterno. Vamos também pensar no exemplo do Eurípides. O Eurípides, ele desencarna em meio à greve aí, a gripe espanhola, não é isso? Ele estava lá, cuidando dos doentes que chegavam, e mesmo não se sentindo bem, ele continuou tratando de todo mundo até vir a desencarnar. Ele não deixou de trabalhar nem no meio ali de uma grande epidemia. Era um espírito que tinha essa condição. A gente não tinha essa condição, não é? A gente passou aí por uma grande pandemia. Aí vocês vão falar assim, mas será que a gente tinha que ter ficado trabalhando aberto? Gente, aí é outro momento, nós éramos outros espíritos, nós não somos ainda Eurípides Barçanufo.
trabalhamos a nossa condição ainda de espíritos imortais como podíamos, não é? Algumas casas abertas, a maioria fechada, porque a maioria fechou. E à medida que foi se abrindo com segurança, todos estavam aqui, não é? E por aí vai. Então é isso, gente. Vou só pegar aqui o Evangelho para a gente poder encerrar. Obrigada. Facilita. Eu vou fechar com o item 16 do Evangelho, porque ele vai falar dos adeptos do Espiritismo. Assim será com os adeptos do Espiritismo, pois que a doutrina que professam mais não é do que desenvolvimento e aplicação da do Evangelho. Também a ele se dirigem as palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Então, nós, adeptos da doutrina espírita, estamos sendo convidados o tempo inteiro para o trabalho incessante que todos esses espíritos, né, nós só trouxemos praticamente 2 aqui, mas que todos esses espíritos seguiram o modelo de Jesus e mostraram que é possível, com todas as dificuldades, vivendo no planeta Terra, eles conseguiram superar e mostrar para a gente que é possível. É possível a gente ter coragem de seguir em frente. Com todas as dificuldades, a gente consegue vencer as nossas imperfeições, as nossas limitações e seguir em frente. Agradeço muito a paciência. Peço desculpa pela singela palestra, mas eu me preparei hoje muito rapidamente, mas foi de coração que eu me preparei para vocês. Muito obrigado. Agora vamos passar para a leitura do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição 104, diante da multidão. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. Mateus, capítulo 5, versículo 1. O procedimento dos homens cultos para com o povo experimentará a elevação crescente, à medida que o Evangelho se estenda nos corações. Infelizmente, até agora, raramente a multidão tem encontrado, por parte das grandes personalidades humanas, o tratamento a que faz jus. Muitos sobem ao monte da autoridade e da fortuna, da inteligência e do poder, mas simplesmente para humilhá-la ou esquecê-la depois. Sacerdotes inúmeros enriquecem-se de saber e buscam subjugá-la a seu talante, isto é, a sua vontade. Políticos astuciosos exploram-lhe as paixões em proveito próprio. Tiranos disfarçados em condutores envenenam-lhe a alma e arrojam-na ao despenhadeiro da destruição, à maneira dos algozes de rebanho que apartam as reses para o matadouro. Juízes menos preparados para a dignidade das funções que exercem confundem-lhe o raciocínio. Administradores menos escrupulosos arregimentam-lhe as expressões numéricas para a criação de efeitos contrários ao progresso. Em todos os tempos, vemos o trabalho dos legítimos missionários do bem prejudicado pela ignorância que estabelece perturbações e espantalhos para a massa popular. Entretanto, para a comunidade dos aprendizes do Evangelho, em qualquer clima da fé,
o padrão de Jesus brilha soberano. Vendo a multidão, o mestre sobe a um monte e começa a ensinar. É imprescindível empenhar as nossas energias a serviço da educação. Ajudemos o povo a pensar, a crescer e a aprimorar-se, a auxiliar a todos para que todos se beneficiem, se elevem, tanto quanto nós desejamos melhoria. E prosperidade para nós mesmos constitui para nós a felicidade real e indiscutível. Ao leste e ao oeste, ao norte e ao sul da nossa individualidade, movimentam-se milhares de criaturas em posição inferior à nossa. Estendamos os braços, alonguemos o coração e irradiemos entendimento, fraternidade e simpatia, ajudando-as sem condições. Quando o cristão pronuncia as sagradas palavras Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também, por sua família, a humanidade inteira. Graças a Deus. Então, chegamos agora ao momento do passe. Pedimos que os médiuns se levantem, se direcionem a cada um que aqui está, necessitando, sim, de uma ajuda, de amor, de paz, de alegria, de coragem. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Há uma ilusão dos que pouco estudam e mais se apoiam naqueles que lhe guardam sintonia, se encontrando num status de poder e que não demoram a se desintegrar. Muitos iludidos apoiam aqueles que lhes são alvos de admiração e lhes prometem a manutenção de um estado de vantagens em relação à posição social que ocupam ou podem vir a ocupar. Não demora muito e os heróis começam a mostrar-se como são, decepcionando e escravizando ao tirar proveito da condição em que foram lançados pelos seus admiradores. Emmanuel, em uma de suas obras, nos lembra que os fazedores de revoluções e os donos de projetos absurdos prometem maravilhas. Mas se são vítimas da ambição, servos de propósitos inferiores, escravos de terríveis enganos, como poderão realizar para os outros a liberdade ou a elevação de que se conservam distantes? Não creia em salvadores que não demonstrem ações que confirmem a salvação de si mesmo. Em verdade, precisamos lembrar de nossa participação na emancipação, tanto nossa quanto os demais, que são habitantes deste planeta. Afinal, o Cristo precisa de todos para a evolução de todos. Não sejamos tais quais foram e são os falsos profetas, pois aproveitam sua inteligência para enganar os que não estudam verdadeiramente. O Cristo nos alerta sobre isso quando nos advertiu
Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome e seduzirão a muitos. Porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Emmanuel, nesta mensagem, nos adverte quanto à nossa condição espiritual, em relação a muitos que dependem de nós, porque não nos tornemos falsos profetas, diz, que é imprescindível empenhar as nossas energias a serviço da educação. Então, abracemos a causa do Cristo em nossos propósitos, no nosso dia a dia, pois podemos muito fazer pelos nossos irmãos. Que Deus nos ajude a não esquecer disto. Ainda temos uma lenta e embaçada visão de nós mesmos. Não aproveitamos tudo o que podemos aproveitar, das oportunidades que Deus nos dá e tudo mais. Precisamos aprender a aprender e aprender a ensinar. Eis a nossa responsabilidade para conosco e para com o próximo. Que Jesus nos conduza, abençoando sempre a todos nós. Graças a Deus. Agora vamos continuar com os nossos pensamentos elevados, os nossos corações tranquilos, para que a gente possa ouvir a mensagem do plano espiritual. E diante desses espíritos corajosos que testemunharam a sua fé, a sua crença de que Deus prevê e provê todas as necessidades, que nós comecemos a desenvolver em nós essa fé, para remover as montanhas dos nossos obstáculos, das nossas dificuldades, acreditando que temos um Pai amoroso que nos dá a oportunidade todos os dias de fazer a nossa história diferente, compreendendo que nós somos artífices dos nossos espíritos, que se passamos pelas dores foi em consequência das más escolhas feitas no passado. Mas Ele não nos condena ao suplício eterno, mas Ele aproveita o que a gente tem de melhor para que a gente possa trabalhar em nosso próprio benefício. Então, que nós tenhamos a coragem da fé, que nós nos espelhemos primeiramente em Jesus, o nosso Mestre Divino, que aqui esteve conosco e nos ensinou como é que nós deveríamos caminhar na vida. E vamos nos amar, porque somos todos irmãos, estamos em processo evolutivo e na união, no desejo de se auxiliarem, o progresso se fará. Porque aí conseguiremos contaminar aqueles que estão ao nosso entorno. Tenhamos a coragem de nos olharmos, de perceber aquilo que é necessário modificar e envidemos todos os esforços para que isso ocorra.
Pode parecer difícil, mas não é impossível. Então vamos fazer a nossa parte, sim, com boa vontade, com determinação no bem e com a coragem da fé, para que nós nos movimentemos para a frente, para o alto e para Deus sempre. Porque o objetivo é a nossa melhoria e é através dos nossos esforços que vamos conseguir esse intento. E que Deus, na sua infinita misericórdia e amor, derrame as suas bênçãos sobre todos vós, aliviando as suas dores, acalmando os vossos corações e sustentando os vossos espíritos imortais ao caminho da luz e da vossa evolução. Que Deus abençoe a todos vós, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Jesus, Mestre amado dos nossos corações, felizes estamos por recebermos tantos ensinamentos, tocar os nossos corações e que a gente possa reter tudo isso que a gente ouviu, palavras tão importantes, sentimentos sinceros, verdadeiros, que movimentam e vão movimentar o nosso comportamento, o nosso jeito de ser, as nossas atitudes, Jesus. Muito obrigado. Gratidão por conseguirmos estar aqui, já escolhendo sim a Ti. Abençoa a todos nós. Abençoa aqueles que não puderam estar por algum motivo. Ampara, sustenta a todos nós, encarnados, desencarnados, com a Tua luz, com o Teu amor, com a Tua esperança, com a Tua coragem. Sê com cada um, Mestre amado. Orienta os nossos passos, ilumina os nossos caminhos e que a gente possa voltar para os nossos lares com essa alegria, com essa paz e com esse amor. Fortalece em nós essa coragem, Jesus. E que seja em Teu nome, em nome de Maria de Nazaré, em nome da espiritualidade, dos diretores espirituais dessa casa, tão amada, tão querida, e acima de tudo, em nome de Deus, que encerramos a prece do estudo dessa tarde. Que assim seja, graças a Deus.